Olá, alunos, tudo bom? Segundo, então aqui é o professor Genuíno, vamos dar continuidade ao nosso aprendizado, tá bom? Nós estamos na apostila Bienal 7 e vamos para a aula 37 e 38, tá bom? Página 194, tá? Vamos começar a falar sobre a cinética química, tudo bem? Ou seja, a dinâmica que existe dentro das reações, das transformações na química. Bom, para a gente começar a aula, nós precisamos começar a lembrar um pouquinho do conceito de velocidade, né? Velocidade, na verdade, é uma relação que existe, né, entre um deslocamento em um determinado tempo, né? Seria espaço e tempo. Então, a gente começa a falar de velocidade quando nós temos essa relação entre espaço e tempo. O tempo que se levou para fazer o deslocamento de um ponto A até um ponto B. Então, quando a gente fala sobre a rapidez de uma reação química, que a gente utiliza mais esse termo para não ficar confundindo com a física, né, que também é velocidade, tá? Nós vamos ver exatamente o tempo que uma reação ela leva, tá? Eu vou colocar algumas coisas no quadro aqui. Então, quando a gente começa a falar, né, sobre as reações químicas, nós genericamente podemos representar da seguinte maneira: reagente ou reagentes, né, se convertendo em produto ou produtos, tá? Eu posso ter, na verdade, uma reação de decomposição ou transformação, não importa, mas nós vamos ter aí o reagente ou reagentes se convertendo em produto. E a gente tem que parar para pensar que isso, por mais que algumas das reações químicas, né, parece que acontece instantaneamente, né, ela demanda um determinado tempo, tá? Por mais rápido que seja, essa transformação, ela precisou de uma dinâmica para que pudesse ocorrer, para que esse reagente, né, ou os reagentes, se convertessem em produto ou produtos, tá? Então, tudo isso levou um determinado tempo. E qual que é essa dinâmica que existe na transformação, né, ou numa reação química? Então vamos começar a pensar da seguinte maneira: quando a gente fala de reagente e de produto, né, a gente tem que começar a pensar o seguinte: quando eu inicio uma reação química, o que eu vou ter, né, logo no início é o reagente ou os reagentes, né? Então quando a gente fala de quantidade no tempo zero, né, no tempo zero eu vou ter o máximo possível de reagente. A maior quantidade, né, no meu sistema vai ser produto, ou vai ser reagente. A maior não, a única, vamos dizer assim, quantidade. E qual que é a dinâmica? Durante uma reação química, enquanto o reagente ele vai se consumindo, né, ou seja, ele vai deixando de existir, automaticamente começa a acontecer a transformação desse reagente ou dos reagentes em produto, né? Então, no tempo zero, né, a quantidade do meu reagente ele é muito maior, ou ele na verdade é todo o que eu tenho dentro do meu sistema, e nenhum produto. Quando começa, na verdade, a acontecer a transformação química, a reação química, aí eu começo a ter o consumo do meu reagente e eu começo a ter o surgimento, né, ou o aumento do meu produto. Então, o meu reagente ele diminui e o meu produto ele vai aumentar. Tá bom? Aí se eu tenho uma reação de decomposição. O que é decomposição? Quando na verdade uma substância, né, ela acaba sendo decomposta em duas, né? Ela se divide ou ela acaba se transformando em duas, tá? Quando isso acontece, né, eu posso ter a seguinte condição, né? Durante o tempo zero, eu vou ter aqui tudo de produto e nada, ou melhor, tudo de reagente e nada de produto, né? Com o passar do tempo, né, na decomposição, né, decomposição, por exemplo, é uma substância se transformando em duas, tá? O que vai acontecer? Então, eu vou ter a formação de dois produtos. Ah, professor, isso é tudo no mesmo tempo? Depende muito da substância, né? Depende muito aí de cada produto que vai ser formado. Alguns podem ser formados simultâneos, mas sempre vai haver aí uma variação, por mais que seja em milésimos de segundos, de tempo entre um produto e o outro. Nesse caso aqui, então, eu tenho, olha, o meu reagente se decompondo em dois produtos. O que acontece então? Meu reagente diminui, né?
ele começa a diminuir até mesmo zerar, se for o caso, né? Ele pode deixar de existir durante todo o meu processo de transformação química, ele pode ser 100% consumido, né? Me dando origem, então, a dois produtos, né? No caso, uma substância, substâncias que quando a gente tem a reação química, né, uma reação simples de reagente em produto, nós vamos ter apenas uma linha aqui, né, de produto. Quando temos decomposição, isso já na verdade acontece aqui formando, saindo de um reagente para dois produtos. Pessoal, e o inverso também ele pode acontecer, né? Eu posso colocar dois reagentes, né, formando apenas um produto. Eu vou ter aqui a partir daqui então da minha quantidade, né, inicial no tempo zero, a quantidade inicial dos reagentes, eu vou ter então duas linhas, né, me gerando com o passar do tempo apenas um produto, tá? Neste caso aqui, então, é bem claro, a gente consegue ver aqui nesse gráfico, porque eu estou formando dois produtos, né? Aqui também é produto. Vou colocar aqui produto 2, produto 1. Dois produtos, ou seja, tem então uma reação de decomposição. Então vamos lá, eu coloquei aqui uma reação, né, de decomposição para a gente poder recordar o que seria isso, né, e a gente também observar essa reação no critério de velocidade, na dinâmica, na cinética da transformação química, tá? Então eu tenho aqui, ó, o pentóxido de nitrogênio, tá? Se decompondo em dióxido de nitrogênio e oxigênio, tá? Então, ou seja, uma única substância, né, ela se dividiu em duas, ela se abriu, ela se decompôs em duas. E a reação ela está devidamente balanceada, tá? Então, como que eu vejo isso na cinética da reação? Eu vejo da seguinte maneira, né? A quantidade de meu produto no tempo zero, né? No tempo zero aqui, eu tinha o pentóxido de nitrogênio e eu não tinha nada de dióxido e de oxigênio. Eu não tinha nada disso, né? Do gás oxigênio. Com o passar do tempo, conforme a reação, né, começou, a dinâmica da reação aconteceu, a transformação veio acontecendo, automaticamente, então, começou a surgir produto e começou a diminuir a quantidade do meu reagente, tá? Então, quando isso acontece, pode zerar o meu reagente, né, e eu posso ter apenas produto, tá? Como aconteceu aqui. Então, eu tenho produto 1 e produto 2. Ah, professor, quem é quem? Nesse momento não importa. Se vocês fizerem tanta questão, vamos dizer assim, ó, então esse cara aqui é o dióxido de nitrogênio e esse cara aqui é o oxigênio. E aqui fica sendo, então, o nosso pentóxido, né, de nitrogênio. Tá bom? Então, pessoal, essa é a questão, essa é a visão que nós precisamos ter na velocidade da reação. Vamos transformar isso agora em cálculo matemático. Então, como que eu vejo essa questão da velocidade, né? Então, vamos lá. É uma formulinha simples, né? Vocês precisam decorar, né? Quando a gente fala de velocidade média, então nós vamos estar usando aqui, né, a velocidade média do reagente. Ela está relacionada à quantidade do reagente que foi consumida na variação do tempo. Ah, como assim funciona a variação do tempo? Bom, eu tinha lá o pentóxido de nitrogênio às 10 horas, né? Quando eu observei às 10h10, automaticamente eu já não tinha mais o pentóxido, eu tinha somente o produto, né? O dióxido e o oxigênio, tá? Então, ou seja, meu reagente foi consumido, tá? Então, essa é a variação de tempo, tá? Em relação ao produto também, quando eu falo de velocidade média do produto, eu estou falando a quantidade de tempo, né? A quantidade do produto que formou, né? A quantidade formada do produto, dentro desse tempo também, dessa variação de tempo que foi mencionado, né? Se às 10 horas eu tinha um produto, né, um reagente, e às 10h10 formou-se produto ou produtos, né? A variação do meu tempo é o tempo final menos o tempo inicial, tá? Aí eu consigo fazer o cálculo da velocidade média, tanto do meu produto como do meu reagente. Isso é possível fazer. Então, para a gente poder, de novo, né, fixar melhor essa questão da fórmula da velocidade da reação, né,
Nós vamos ver a velocidade do reagente, a velocidade do produto, né? A velocidade de consumo do reagente e a velocidade de formação do produto. Olha só que eu estou perdendo meu reagente, ele está sendo consumido. Lembra que no gráfico ele está lá no início, né? Lá quase que no topo, porque ele é o cara que eu mais tenho, eu não tenho nada de produto. Então ele começa a diminuir, ou seja, ele começa a ser consumido, né? E o reagente e o produto começa a se formar. Então eu estou perdendo um tá diminuindo e o outro está aumentando, está formando, tá bom? Então está sendo consumido um e formando o outro. Então quando eu quero saber, né, a velocidade da reação do meu reagente, então eu vou ter lá a velocidade do reagente, né? Ela é igual à variação da quantidade de pentóxido de nitrogênio. Como eu falei, ele pode ser consumido total ou ele pode ser consumido parcial, né? Se for parcial, eu vou ter um volume inicial e um volume final. Então, eu vou fazer a variação, né, dessa quantidade, né, final menos inicial. Dentro do tempo que isso aconteceu, dentro do tempo que reagiu. Aí eu vou ter, então, a velocidade do consumo do pentóxido de nitrogênio, ou seja, do meu reagente. E aí eu quero saber, então, né, qual que é a velocidade média da formação do meu produto. Qual deles? Dos dois ou de apenas um? Né? Quando, na verdade, estão falando dessa de decomposição. Quando for apenas um, é simples, é apenas um. Né? No caso aqui, como nós temos dois, né, é a decomposição, formou-se dois produtos, eu posso fazer a velocidade média de cada um deles, né? A velocidade média da formação do produto de dióxido de nitrogênio, ela está relacionada com a variação, né? Ou seja, a formação do produto. Formou-se todo? Não, não formou-se todo, porque parte dele foi formado apenas o gás oxigênio. Tá? Então, essa variação em relação ao tempo determinado, ou o tempo que eu fiz o experimento, tanto faz. E para o oxigênio também eu faço a mesma relação. Tá? Então aqui eu tenho a velocidade média do reagente e a velocidade média do produto. Professor, é possível saber ou fazer a velocidade média, né, da reação? Sim, é possível, né? A velocidade média da reação, ela é igual, né, à velocidade média do consumo do meu reagente em relação ao seu índice, né? E a velocidade média da formação de um dos meus produtos, nesse caso aqui, né, são dois, em relação ao seu índice, né, tem que ser igual também a formação, né, do meu outro produto em relação ao seu índice. Pessoal, não coloquei um aqui, a gente sabe, é aquela questão do é um número neutro, eu não preciso estar representando. Então, quando não tem nada, eu coloco um aqui. Então, o valor que me der aqui em cima vai ser dividido por vai ser ele mesmo, tá? Neste caso aqui é dividido por 4, afinal de contas no balanceamento eu tive que colocar 4 ali para poder equiparar com o meu valor, né, de elementos dentro do meu reagente, tá bom? E aqui ficou 2 o índice, porque ali eu tenho o índice 2 também no critério do balanceamento, beleza? Para a gente dar continuidade no aprendizado, né, e fixar melhor, vamos começar a fazer os exercícios, tá bom? Exercícios da página 295. Antes de vocês iniciarem os exercícios, eu queria que nós revíssemos e lembrássemos 3 conceitos básicos que nós vimos no primeiro ano, né? O conceito de decomposição, o que é uma decomposição, né? O que é, né, um deslocamento ou uma reação de simples troca, tá? Deslocamento de simples troca é a mesma coisa. Ou uma reação de dupla troca, tá? Então revejam isso. Nesse momento que vocês vão fazer e colocar para mim no comentário agora, né, é a reação. Então, a reação do carbonato de cálcio seria Ca cálcio, né, e o carbonato, tá? CO3, tá bom? Faça essa decomposição, põe no comentário e a gente continua então com os exercícios. Então vamos lá. Exercício, né? Exercício 1, página 195. Eu coloquei o gráfico na lousa e coloquei aqui as opções também. Eu vou ler o enunciado, então diz assim: o gráfico abaixo mostra a variação das quantidades de 3 substâncias ao longo do tempo durante uma reação química. Né? Então eu tenho o gráfico aqui em relação à quantidade, que eu não coloquei aqui, mas vou colocar um quezinho quantidade,
e tempo, tá? Então o gráfico ele mostra lá o consumo, né, e a formação. Legal. Indique qual a equação química coerente com o gráfico acima. Então ele quer que eu indique qual dessas reações químicas aqui é mais coerente com esse gráfico, tá? Dá uma pausa, responde, né, e retorna aqui. Tudo bem? Pausou? Ótimo, pessoal. Então vamos lá. Analisando bem, o que eu tenho inicialmente no tempo zero em quantidade? Eu tenho apenas uma substância, né? Então vamos lá, quais são aqui, né? Ou seja, tem apenas um reagente. Quais são as alternativas que me mostra aqui apenas um reagente? Opa, o primeiro aqui mostra ó, o ozônio se decompondo em oxigênio, O2. Apesar de ter apenas um, né, reagente, esse cara me forma apenas um produto. Porém, no gráfico eu vejo que eu tenho dois produtos, né? Então, já não me é essa alternativa aqui, tá? Neste caso aqui, olha, eu tenho reagente gás nitrogênio e o reagente, né, gás hidrogênio formando amônio. Pô, poxa, peraí. Eu só tenho um reagente aqui que está sendo consumido. Então, esse cara também não é, né? Porque eu teria que ter dois reagentes sendo consumidos, né? No tempo zero aqui, eu tenho que ter 4 quantidades de duas substâncias, tá? Eu tenho apenas uma. Ou seja, o mais coerente aqui eu tenho apenas um reagente, que é o pentóxido de nitrogênio, né? Se decompondo em dois produtos, né? Dióxido de nitrogênio e oxigênio. Olha só, tempo zero eu tenho um reagente, tempo zero eu não tenho nenhum produto, né? Já no tempo aqui, ó, talvez 1 minuto ou 1 segundo, ele não especifica qual que é o tempo, horas. Já no tempo aí, ó, 1 hora, eu vou ter então, olha, quase, né, nada de reagente, porém eu vou ter dois produtos. E quando finaliza, eu não tenho nada de reagente, eu tenho dois produtos formados, tá? Então, a alternativa que mais se enquadra aqui, né, é a alternativa 3, tá bom? Pentóxido de dinitrogênio. Na mesma página 195, exercício 2, tá? Vamos lá. Sabendo que o motor... Cadê? Opa, peraí. O gás metano, iniciando lá, pessoal, no número 2 lá, o enunciado, né? O gás metano, também chamado de biogás ou gás do lixo, é uma fonte de energia menos poluente que a gasolina e o óleo diesel, sendo utilizada em várias cidades como combustível em veículos de transporte público. No interior do motor, o metano sofre combustão de acordo com a seguinte equação química, ou seja, ele vai sofrer uma queima, né? Eu vou ter o gás metano entrando em contato, né, com o oxigênio, queimando, produzindo, né? Então aqui são os meus reagentes e ele vai estar me produzindo aqui, ó, dióxido de carbono, né, e água no estado líquido, tá bom? Dióxido no estado gás e água no estado líquido. Então essa é a reação que ele fala aqui, ó. Sabendo que no motor foram consumidos 2 mol desse combustível em 10 minutos, calcule a velocidade média de consumo do metano em mols por minuto. Olha, pessoal, muita atenção que ele está falando aqui, ó, do consumo de 2 mols de gás metano, né? Então, dá uma pausa agora no vídeo, né? Vão lá e resolve esse exercício, tá bom? Conseguiram? Então vamos ver aqui, ó. Ele está falando inicialmente, né? Que ele trabalhou com 2 mol. Olha só, qual é a velocidade? Sabendo que o motor, né? No motor foram consumidos 2 mol, aqui eu tenho apenas 1, né? Opa, só que o exercício fala que eu consumi 2, ó. Então se aqui é 2, né? Aqui é 2 vezes 2. Então esse cara aqui, ó, eu vou precisar multiplicar por 2, ele vai me dar 4 aqui, então. Tá ok? Então olha só, eu tenho 2 mols desse cara, nesse caso na equação eu tenho apenas 1. Então se ele pede 2 mol, eu vou precisar então multiplicar toda a minha equação por 2, tá? Automaticamente aqui muda e aqui muda também. Eu estou fazendo por enquanto apenas do reagente aqui. Porque ele fala no A, calcule a velocidade média de consumo do metano, né? Qual que é a velocidade? Como que é a velocidade média? Velocidade média do metano, do consumo do metano, é a sua quantidade em relação ao tempo.
Ele deu tempo? Ele deu tempo. Ele fala lá, ó, 10 minutos, né? Então, velocidade média do metano é igual. Quantidade, qual que é a quantidade? 2 mols, ele falou para nós no enunciado, né? Qual que é o tempo? 10 minutos, tá? Então, velocidade média aqui é igual a 0,2 mols por minuto, tá? Simples assim, gente. Ele já passou para nós qual que é a quantidade. Quanto que ele queria que fosse feito o cálculo da velocidade em relação a 2 mols, tá? Alternativa B. A velocidade média de consumo do oxigênio em mols por minuto. Então, vamos aplicar a mesma fórmula, né, em relação agora ao oxigênio. Né? Lembrando que se eu comecei com 2 mols desse cara, eu não vou trabalhar com 2 desse. Eu vou trabalhar com 4, então. Tá bom? Pausa lá, resolva o exercício e a gente volta fazendo. Então, beleza, fizeram, né? Então, é simples também, é só colocar a fórmula e fazer substituição, né? Quantidade, qual que é? Ou seja, a velocidade média, né, de consumo do oxigênio, ela é a relação da quantidade, né, inicial, né, final menos a inicial, dentro do tempo relacionado. E qual que é essa quantidade que ele deu? Ele já falou para nós, 4 mols, né? Então, 4 mols em relação a 10 minutos. Então, ou seja, a velocidade média, né, do consumo do oxigênio é de 0,4 mols por minuto. Tá bom? Exercício 3 agora, né, ele fala assim, ó, o bicarbonato de sódio é empregado como fermento químico porque se decompõe termicamente de acordo com a equação a seguir. Então, eu tenho aqui, olha, o bicarbonato de sódio, né, se decompõe num carbonato de sódio, né, dióxido de carbono e água, tá? Então, conforme está na apostila de vocês, a equação ela é igual. No preparo de uma massa foram utilizados 16,8 gramas desse fermento. Após 30 minutos, ele sofreu decomposição total dentro do forno. Então, olha só, eu tenho aqui, olha, o bicarbonato de sódio fazendo essa decomposição, tá? Pessoal, eu tenho 2 mols desse bicarbonato, né? Se decompondo em 1 mol desse cara, 1 mol desse cara e 1 mol desse cara aqui, tá? Então, essa é a decomposição dele, conforme está no livro de vocês. Legal. Ele dá aqui, ó, alguns dados, massa molar. Massa molar do bicarbonato de sódio equivale a 84 gramas, né? Então, vamos lá. 84 gramas vezes 2 vai dar um total de 168 gramas aqui, né? É a quantidade que eu tenho. Então, ele deu lá massa molar do bicarbonato e também deu massa molar da água, né? 30 gramas. Cadê a água? 18 gramas, perdão. 18 gramas. Nos dados, 18 gramas. Vamos lá. Volume molar nas condições do forno, 30 litros por mol, tá? Então, volume molar aqui, né, desse cara, então nós vamos ter 30 litros aqui por mol. Beleza? Índice, cadê? Volume tá. Alternativa A, né? Alternativa não. Questão A. Indique, usando a equação química a seguir, o volume de gás carbônico obtido e a massa de água produzida. Por sinal, ele acaba dando aqui a formulinha que eu coloquei, né? Que é a mesma condição. A única coisa que ele coloca um quadrinho em branco aqui, ó, e um quadrinho em branco aqui, né? Aqui ele tem um outro quadrinho. Nos condicionando, né, ao volume utilizado, a quantidade utilizada, volume não, quantidade utilizada, tá? Então, olha só, que nem ele fala lá em cima, ó, no preparo de uma massa foram utilizadas 16,8 gramas, 16,8 gramas. Pessoal, então ele pede para a gente completar o quadrinho aqui, né? Indique no quadrinho o volume de gás carbônico obtido e a massa de água produzida. Simples assim, olha só.
Então vamos lá, ele pede pra gente fazer, dá pra gente fazer simples mesmo utilizando regra de 3, tá? Não vou nem falar do raciocínio lógico, vamos utilizar a regra de 3. Então, ou seja, eu tenho aqui, ó, 2 mols, né, de bicarbonato de sódio, cada 1 mol vale 84, os 2 mol vai valer 168 gramas, sendo produzido 30 litros, né, de gás carbônico e 18 gramas de água. Como que eu faço? Regrinha de 3. Se esse cara tá para esse cara aqui então está para X, né? Ótimo? Então é só fazer o cálculo e colocar o resultado. Dá uma pausa aí e faz para nós. Bom, então se vocês fizeram, né, vocês multiplicaram esse por esse e dividiram por esse, vocês encontraram aqui o valor de 3 litros, tá? Regra de 3. A mesma coisa vocês vão fazer para poder achar a quantidade de água formada. Então, 16,8 vezes 18 dividido por 188. Vai dar 1,8 gramas. Pessoal, olha só, eu posso usar a regra de 3 ou posso usar o raciocínio lógico, como eu disse para vocês. É lógico que na prova vocês vão ter que mostrar por cálculo, né? Então, utilize regra de 3. Mas vocês repararam que isso aqui é 10 vezes maior que esse? Se esse é 10 vezes maior que esse, então automaticamente aqui tem que ser 10 vezes menor. E aqui também tem que ser 10 vezes menor. Tá bom? Então é só usar esse raciocínio e dá para fazer também. Porém, na prova utilizem a regra de 3 para que mostrem o cálculo. Então vamos lá, item B. No item B ele pede, calcule a velocidade média da formação do gás carbônico em litros por minuto. O gás carbônico foi dado para nós em litros por minuto. Tá? Então ele pede para calcular a velocidade média em litros por minuto. Na quantidade, em vez de eu usar o mol, eu vou usar o volume. Tá? Faça um cálculo, dá uma pausa e retorne. Bom, então espero que vocês tenham feito. Vamos conferir então, né? Ele pede para calcular aí a velocidade média em litros por minuto. Ele deu o tempo para nós, ele deu. Se a gente olhar lá em cima, ó, no enunciado, no preparo de uma massa foram utilizados 16,8 gramas, né, desse fermento. E após 30 minutos, ou seja, o tempo que ele nos deu foi 30 minutos. O volume eu tenho, que é 3 litros, né? Aqui é simples, pessoal. Na formulinha, em vez de eu usar a quantidade, que também é uma quantidade, deixa de ser uma quantidade, mas para não ficar na dúvida, né, vocês podem colocar volume também, né? Só que aí tem que colocar em voo para poder não ficar confuso com o vizinho de lá. É quantidade, porém em litros, tá? É o que? Continua sendo o que? Volume eu tenho? Tenho 3 litros, né? Tempo eu tenho? Tenho 30 minutos. Professor, mas qual que eu vou usar? Eu vou usar o 30 ou eu vou usar o 3 litros? Uai, eu não usei 16,8 gramas? 16,8 gramas ele vai me proporcionar 3 litros e não 30 litros. O que proporciona 30 litros é 168 gramas, tá bom? Então eu vou usar aqui, tá? Então, alternativa B, né? A resposta fica 0,1 litros por minuto, certo? Vamos lá fazer o item B, o item C, então? Então, olha lá, no item C, ele pede para a gente calcular a velocidade média de formação da água em gramas por minuto. Ah, professor, qual que é a quantidade que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o 18 gramas? Não, 18 gramas, ele está para 2 mols completo. Eu não estou usando totalmente 2 mols, né? Eu estou usando 16,8 gramas. Então, eu vou usar 1,8 gramas, né, em relação ao tempo que ele me deu. Pessoal, dá uma pausa, né? Faz e vamos retornar aqui. Então, espero que vocês tenham feito, né? Vamos conferir então. Então, olha só. Então, a velocidade média da água, né? Ela está relacionada à quantidade da formação em relação ao tempo de formação. Então, velocidade média da água é igual a 1,8 gramas. Deixa eu colocar o Gzinho aqui. Em relação a 30 minutos. Ah, professor, mas isso aqui não era para dar litros por minuto, mols por minuto? Gente, eu estou trabalhando com gramas, então eu vou saber gramas. Se fosse mols, aí eu trabalharia com mols por minuto. Esse cara está pedindo em gramas, tá bom? Então, se a gente fizer o cálculo aqui, vai dar 0,06 gramas por minutos, tá bom? Espero que tenha batido de vocês também, né? Vamos dar continuidade.
Então vamos lá, página 196, vamos resolver então o exercício de número 4. Tá? Deixa eu colocar aqui. Exercício de número 4. Vamos lá. O gás amônia, substância amplamente utilizada para a produção de fertilizantes, pode sofrer decomposição de acordo com a seguinte equação química. Aí ele coloca para nós a equação química, né? Amônia se decompõe em nitrogênio, né, e hidrogênio. Então essa é a equação que está no livro de vocês, não é diferente. No estudo cinético dessa reação, ao serem colocados 20 mols de amônia num recipiente, verificou-se que após 100 minutos a decomposição foi completa. Com base nessa informação, complete a tabela e as equações a seguir. Opa, então nós temos uma tabela e temos cálculos para fazer, tá? Então dá uma pausa e façam a tabela, né? Dá uma olhadinha na tabela lá, que é a mesma que eu tenho aqui no quadro, ó. Então eu tenho a amônia se decompondo, eu tenho no tempo zero, né, 20 mols de amônia e 0 de produto, né? Eu tenho todo o meu reagente aqui. Todo inicial ele é um reagente e eu tenho 0 de formação, não tenho nenhuma formação ainda, tá? A reação, esse cara vai gastar, esse cara vai formar e esse cara vai formar, né? Lembrando que se eu tenho 20, né, teoricamente, na proporção, que tem que se formar aqui é 20. Porém, considerando, né, que eu tenho 1 mol desse cara e 3 mols desse cara aqui, tá? Então, completem a tabela, né, e vamos ver como é que vai dar no finalzinho. Então, espero que vocês tenham feito. Vamos conferir nossos quadros? Legal. Olha lá. Então, inicialmente, né, no tempo zero, eu tenho 20 mols de amônia e eu tenho 0 de formação de produto. Não tenho nada formado ainda, tá? Então, a reação, ela acontece. Vai começar a gastar, né, a minha amônia e vai começar a formar os meus produtos. Nesse caso está se decompondo em 2 produtos. Decomposição, como nós vimos, né, é quando um produto, um reagente, uma substância, ela pode se transformar em 2 ou 3 ou mais, tá bom? Nesse caso aqui, apenas 2. Ou seja, a proporção. Qual que seria a proporção? Então, a proporção eu tenho 20 cara desse aqui, 20 mols desse cara. Então, ele vai me proporcionar 10 mol desse cara e 10 mol desse, porém, multiplicado por 3. São 3 mols trabalhando aqui, né, no balanceamento estequiométrico. Ah, professor, mas aqui tem 2 e eu não fiz. Cara, balanceando, eu sei que eu preciso de 2. Os 2 equivalem ao 20, né, 20 mols, tá bom? Já é a minha somatória. E aqui eu vou ter, então, 3 mols vezes 10, ou 3 vezes 10 mols desse cara aqui. Vamos lá para o finalzinho, que se vocês colocarem 30 também vai dar no mesmo, tá, pessoal? Não tem problema, só coloquei para poder mostrar que nós estamos multiplicando por 3, tá? No fim, né, da minha reação, quando terminar toda a minha cinética, toda essa dinâmica de transformação, quando o gráfico, né, finalizar, estiver lá no finalzinho, todo o meu reagente foi consumido. Eu não vou ter nada de amônia, né? A amônia, ela zerou. Porém, né, eu vou ter lá na formação 10 mols, né, 10 mols de nitrogênio e 30 mols de hidrogênio, tá? Então, assim ficou o meu quadro. Calcule o primeiro, a velocidade média do consumo do reagente, do consumo da amônia, né? Lembrando, velocidade média, né, do consumo do reagente, ou no caso do consumo da amônia, é a quantidade de amônia, né, dividido pela variação de tempo. Que variação de tempo, professor? 100 menos 0. Vai lá, façam e a gente retorna. O pessoal já aproveita e faz, né? A da formação do nitrogênio e também a formação do hidrogênio para a gente já conferir tudo. Tudo bem? Aguardo vocês. Vamos lá. Vamos então conferir nossos valores. Espero que vocês já tenham feito. Então vamos lá. A velocidade média de consumo da amônia. Eu vou considerar então a variação da amônia, né? Final menos inicial. Pessoal, eu vou trabalhar com número negativo, não é necessário, tá? Então eu tenho lá, qual que é a quantidade de amônia que eu tenho? 20. E qual foi o tempo relacionado? 100, né? Se quiser simplificar, corta, eu vou ter 2 dividido por 10 é igual a 2 mols por minuto.
Tá? Ótimo, então calculei a amônia. Vamos calcular agora a formação do nitrogênio e a formação do hidrogênio. A mesma condição. Quanto formou? Formou 10 mols, né? Ó, final eu tenho 100, eu tenho 10, início eu tenho 0. Formou 10 mol, formou 30 mol. Então é 10 dividido por 100. Se quiser simplificar, 1 dividido por 10, 1/10 ou 0,1 mols por minuto. Dá para ver aqui? Dá sim. Então vamos lá, olha só. E o hidrogênio? O hidrogênio formou 30 mols. 30 mols dividido por 100, seria, eu posso também simplificar, 3 dividido por 10, 3 mols por minuto. Beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham feito, acompanhado e corrigido junto comigo. Tá? Eu vou pedir como atividade dessa aula que vocês postem para mim na plataforma o exercício 5. Façam o exercício 5, poste o exercício 5, né, na plataforma. Não esqueçam de colocar aqui a reação, né, nos comentários. A reação de decomposição do carbonato de cálcio, que eu pedi para vocês, tá no meio do vídeo aí. Façam a decomposição e postem aqui. Aproveitem e observem lá, porque nós vamos utilizar muito isso. Os 3 tipos de reação: a decomposição, né, o deslocamento ou a simples troca e a dupla troca, tá? Que para a gente poder entrar nesse conceito de velocidade aí, entender trabalhando com um produto ou com um reagente, 2 reagentes, formando um produto, 2 produtos, 3 produtos, e assim a gente começa de novo, tem que rever esses conceitos para a gente poder ter isso na memória, tá bom? No momento a gente fica por aqui, ó, beijo no coração de vocês e até a próxima aula.